Segunda parte, dos princípios das coisas materiais. 1. As razões que nos levam a conhecer com segurança que há corpos. Embora estejamos suficientemente persuadidos de que há corpos que verdadeiramente estão no mundo, contudo, porque anteriormente o pusemos em dúvida e porque no número dos juízos incluímos preceitos que formulamos desde muito novos, é necessário buscarmos agora as razões que nos proporcionem uma ciência perfeita. Antes de mais, experimentamos em nós próprios que tudo aquilo que sentimos não provém do nosso pensamento. Com efeito, não depende de nós fazer com que experimentemos essa sensação em vez daquela, depende apenas daquilo que afeta os nossos sentidos. É verdade que podemos interrogar-nos se isso não provém de Deus, ou de qualquer outra entidade. Mas, porque sentimos, ou antes, porque muitas vezes os nossos sentidos nos levam a perceber clara e distintamente uma matéria extensa em comprimento, largura e altura, cujas partes têm figuras e diversos movimentos dos quais procedem as sensações que nos dão as cores, os odores, a dor, etc. Poderíamos questionar se é Deus que, imediatamente por si mesmo, apresenta à nossa alma a ideia desta matéria extensa, ou se apenas permite que fosse causada em nós por algo que não tivesse extensão, figura ou movimento. E assim poderíamos ser levados a crer que ele tem prazer em nos enganar. Com efeito, concebemos esta matéria como uma coisa totalmente diferente de Deus e do nosso pensamento. E parece-nos que a ideia que temos dela se forma em nós, devido a corpos exteriores com os quais se parece completamente. Ora, porque Deus não nos engana, dado que isso repugna a sua natureza, como já antes observamos, devemos concluir que existe uma certa substância extensa em comprimento, largura e altura que está presente no mundo com todas as propriedades que sabemos pertencerem-lhe claramente. A esta substância extensa chamamos propriamente corpo ou substância das coisas materiais. 2. Como sabemos também que a nossa alma está unida ao corpo, devemos concluir também que determinado corpo está mais estreitamente unido à nossa alma do que os outros que estão no mundo. Porque percebemos claramente que a dor e outras sensações nos advêm sem as termos previsto, e que a nossa alma, através de um conhecimento que lhe é natural, julga que estas sensações que não procedem só dela. Enquanto entidade pensante, somos apenas parte de um todo extenso, que se movimenta devido à organização de seus órgãos, ao qual chamamos propriamente de corpo humano. No entanto, uma explicação mais detalhada não é pertinente neste momento. 3. Nossos sentidos não nos revelam a essência das coisas, apenas se são benéficas ou prejudiciais para nós. Bastará observarmos apenas que as percepções dos sentidos relacionam-se com a estreita união entre a alma e o corpo e que por seu intermédio conhecemos aquilo que nos corpos exteriores nos pode ser útil ou nocivo, mas nunca a sua natureza, a não ser talvez muito raramente e por acaso. Depois desta reflexão facilmente abandonamos todos os preconceitos apenas fundados nos sentidos, e só nos serviremos do entendimento para examinar a sua natureza, porque as primeiras noções ou ideias só se encontram nele, que são como as sementes das verdades que somos capazes de conhecer. 4. Não é o peso, nem a dureza, nem a dor, etc., que constitui a natureza do corpo, mas só a extensão. Procedendo assim, saberemos que a natureza da matéria ou do corpo em geral não consiste em ser uma coisa dura, pesada ou colorida, ou que afeta os sentidos de qualquer outra maneira, mas que é apenas uma substância extensa em comprimento, largura e altura. No que respeita à dureza, não conhecemos nada dela pelo toque, a não ser que as partes dos corpos duros resistem ao movimento das nossas mãos quando lhes tocamos. É claro que nunca lhe sentiríamos a dureza se dirigíssemos as mãos para qualquer ponto e se os corpos que aí se encontrassem logo se retirassem quando elas se aproximassem. Apesar de tudo, não temos qualquer razão que nos persuade de que os campos que assim se retirassem perderiam aquilo que faz com que sejam corpos, ou seja, a natureza do corpo. Donde se segue que a sua natureza não consiste na dureza que por seu intermédio sentimos algumas vezes, nem no peso, calor ou outras qualidades deste gênero. Quando examinamos um corpo, podemos pensar que não tem em si nenhuma destas qualidades, embora conheçamos clara e distintamente que tem tudo o que faz deles um corpo desde que tenha extensão em comprimento, largura e altura. Donde também se segue que para existir o corpo não tem absolutamente necessidade dessas qualidades, e que a sua natureza consiste apenas no fato de ser uma substância que tem extensão. 5. Esta verdade é obscurecida pelas opiniões preconceitos, que nos preocupam acerca da rarefação e do vazio. Restam apenas duas dificuldades por esclarecer para tornar esta verdade totalmente evidente. Se a verdadeira natureza do corpo só consiste na extensão. A primeira consiste em que algumas pessoas, quando veem de perto corpos que às vezes estão mais rarefeitos e outras vezes menos, imaginam que um corpo tem mais extensão quando está rarefeito do que quando está condensado. Houve mesmo alguns que até pretendiam distinguir a substância de um corpo da sua própria grandeza, ou a grandeza da sua extensão.
A outra dificuldade funda-se apenas numa maneira habitual de pensar, isto é, muitos não entendem que possa haver um corpo onde há apenas uma extensão em comprimento, largura e altura, mas somente um espaço vazio, e que todos creem que não é nada. 6. Como se faz a rarefação? Quem examinar os seus pensamentos sobre a questão da rarefação e da condensação, e se admitir apenas aquilo de que tem uma ideia clara e distinta, acreditará que isso só se produz por uma mudança de figura que ocorre no corpo em que é rarefeito ou condensado. Sempre que virmos que um corpo está rarefeito, devemos pensar que há muitos intervalos entre as suas partes, que são preenchidos por qualquer outro corpo e que, quando condensado, as suas próprias partes estão mais próximas umas das outras, quer porque os intervalos entre elas se reduziram, quer porque eles foram completamente retirados. E neste caso não se pode conceber que um corpo possa ser ainda mais condensado. Apesar de tudo, continua a haver tanta extensão como quando estas mesmas partes, afastadas umas das outras, e como que dispersas por várias seções, abrangiam um espaço maior. Por conseguinte, nunca devemos atribuir-lhes a extensão que está nos poros ou intervalos não ocupados pelas suas partes quando está rarefeito, mas sim aos outros corpos que preenchem estes intervalos. O mesmo se passa quando vemos uma esponja cheia de água ou de outro líquido. Não pensamos que cada parte da esponja tem mais extensão, mas apenas que há poros ou intervalos entre as suas partes que são maiores do que quando está seca e mais compacta. 7. A rarefação só pode ser explicada inteligivelmente da maneira que aqui se propõe. Não compreendo por que razão, quando queremos explicar como um corpo está rarefeito, preferimos dizer que é por aumento da sua quantidade, em vez de nos servirmos do exemplo desta esponja. Quando o ar ou a água estão rarefeitos, embora não vejamos os poros que são as partes desses corpos, nem como aumentaram, nem sequer que corpo os preenche, não devemos imaginar algo que não é inteligível para explicar, aparentemente e com termos que não têm qualquer sentido, a maneira como um corpo se rarefaz. Pelo contrário, devemos concluir que, como consequência de se ter rarefeito, entre as suas partes há poros ou intervalos que aumentaram e não estão cheios de qualquer outro corpo. E mesmo que nossos sentidos não se apercebam do corpo que os preenche, não devemos ter dificuldades em acreditar que a rarefação se faz assim como digo, porque não há razão que nos obrigue a acreditar que os nossos sentidos devem aperceber todos os corpos que nos rodeiam, e é fácil explicar isto deste modo, sendo impossível concebê-lo de outra maneira. Na verdade, seria uma grande contradição se uma coisa fosse aumentada com uma grandeza ou com uma extensão que não possui, e se simultaneamente não fosse também acrescentada de uma nova substância extensa, ou de um novo corpo, pois só é possível conceber que se possa acrescentar qualquer grandeza ou extensão a uma coisa se lhe acrescentarmos uma coisa grande ou extensa, como ficará ainda mais claro pelo que se segue. 8. A grandeza não difere do que é grande, nem o número das coisas numeradas, a não ser pelo nosso pensamento. A razão está em que a grandeza não difere do que é grande, nem o número do que é numerado. Isto é, embora possamos pensar no que, por natureza, pertence a uma coisa extensa que está compreendida num espaço de 10 pés, podemos prescindir desta medida de 10 pés dado que essa coisa é da mesma natureza tanto em cada uma das partes como no seu todo. Do mesmo modo, podemos pensar no número 10, ou então numa grandeza contínua de 10 pés, sem pensar em tal coisa, uma vez que a ideia que temos do número 10 é a mesma, quer consideremos um número de 10 pés ou qualquer outra dezena. Podemos até conceber uma grandeza contínua de 10 pés sem pensar nesta ou naquela coisa, embora não a possamos conceber sem qualquer coisa de extenso. Apesar de tudo, é evidente que não se poderia retirar qualquer parte de semelhante grandeza ou extensão se pelo mesmo processo também não separássemos outro tanto da grandeza ou da extensão. 9. A substância corporal não pode ser concebida claramente sem a sua extensão. Apesar de alguns darem outra explicação deste assunto, não penso todavia que concebem outra coisa diferente da que acabo de expor. Se distinguem a substância corporal ou material da extensão e da grandeza, então não subentendem nada com a palavra substância e corporal, ou na sua mente apenas formam uma ideia confusa da substância imaterial que falsamente atribuem à substância corporal, deixando para a extensão a verdadeira ideia desta substância corporal. A esta extensão chamam eles um acidente, mas tão impropriamente que facilmente se vê que as suas palavras não têm qualquer relação com os seus pensamentos. 10. O que é o espaço ou lugar interior? O espaço ou lugar interior e o corpo, compreendido neste espaço, só são diferentes para o nosso pensamento. Com efeito, a mesma extensão em comprimento, largura e altura que constitui o espaço também constitui o corpo. A diferença entre ambos consiste apenas no fato de atribuirmos ao corpo uma extensão particular, que julgamos que muda de lugar sempre que ele é transportado, e atribuímos ao espaço uma extensão tão geral e tão vaga que, se retirarmos um corpo de um determinado espaço que ele ocupava, já não pensamos que também transportamos a extensão deste espaço,
porque nos parece que a extensão permanece sempre a mesma se tratar da mesma grandeza e figura, e que a sua posição não se alterou relativamente aos corpos externos pelos quais determinamos esse espaço. 11. Em que sentido se pode dizer que o espaço não é diferente do corpo que contém? Mas será fácil conhecer que a mesma extensão que constitui a natureza do corpo constitui também a natureza do espaço. Assim, só diferem entre si tal como a natureza do gênero ou da espécie difere da natureza do indivíduo. Para discernirmos melhor a verdadeira ideia que temos do corpo, tomemos por exemplo uma pedra e retiremos-lhe tudo o que sabemos que não pertence à natureza do corpo. Primeiramente retiramos-lhe a dureza, e nem por isso deixará de ser corpo. Depois a cor, já que algumas vezes temos visto pedras tão transparentes que não têm cor. Tiremos o peso, porque também o fogo, ainda que muito tênue, nem por isso deixa de ser um corpo. Tiremos-lhe o frio, o calor e todas as outras qualidades deste gênero, pois não pensamos que estejam na pedra, ou que a pedra mude de natureza porque umas vezes nos parece quente e outras fria. Depois de assim termos examinado esta pedra, descobrimos que a verdadeira ideia que nos faz conceber que é um corpo consiste unicamente em nos apercebermos distintamente de que é uma substância extensa em comprimento, largura e altura. Ora, isso mesmo está compreendido na ideia que temos do espaço, não só daquele que está preenchido pelos corpos, mas também daquele que se chama vazio. 12. Em que sentido é diferente? É verdade que há diferenças na nossa maneira de pensar, pois se tirarmos uma pedra do espaço ou do lugar onde estava, entendemos que retiramos a extensão desta pedra porque as consideramos inseparáveis uma da outra. Apesar de tudo, pensamos que a mesma extensão do lugar onde estava esta pedra se manteve, se bem que o lugar que antes ocupava tenha estado preenchido por madeira, água, ar ou por qualquer outro corpo, ou até que nos parecesse vazio, dado que consideramos a extensão em geral, parecendo-nos que a mesma pode estender-se às pedras, à madeira, à água, ao ar e a todos os corpos e também ao vazio. Se o houver, no caso de ela ter a mesma grandeza e figura que antes, e que conserve a mesma posição relativamente aos corpos externos que determinam este espaço. 13. O que é o lugar exterior? A razão está no fato de as palavras lugar e espaço não significarem nada que seja verdadeiramente diferente do corpo que dizemos estar num lugar e porque designam apenas a sua grandeza, figura e o modo como se situa entre os outros corpos. Para determinar esta posição, é necessário observar outros corpos que consideramos imóveis. Mas dado que estes, assim considerados, são diversos, podemos dizer que uma mesma coisa muda e não muda de lugar ao mesmo tempo. Por exemplo, se vemos um homem sentado na popa de um barco que o vento leva para fora do porto e se só fixarmos o barco, parecer-nos-á que este homem não muda de lugar, porque vemos que se mantém sempre na mesma posição relativamente às partes do barco em que está. Mas se fixarmos as terras vizinhas, parecer-nos-á que este homem muda continuamente de lugar porque se afasta de uma e aproxima-se de outras. Se além disso imaginarmos que a Terra gira sobre o seu eixo e que, de oriente a ocidente, perfaz o mesmo percurso que este barco, de novo nos parecerá que aquele que está sentado à popa não muda de lugar, porque teremos determinado este lugar por alguns pontos imóveis, imaginados no céu. Mas se pensarmos que em todo o universo não seria possível encontrar um ponto que fosse verdadeiramente imóvel, ver-se-á pelo que se segue, que isso pode ser demonstrado, e então concluiremos que no mundo nenhum lugar das coisas está firme e fixo, a não ser que o fixemos com o pensamento. 14. A diferença entre o lugar e o espaço. Apesar de tudo, o lugar e o espaço são nomes diferentes, porque o lugar designa mais expressamente a localização do que a grandeza ou a figura e nós, inversamente, pensamos mais nestas quando se fala do espaço. Dizemos frequentemente que uma coisa entrou no lugar de outra, ainda que não tenha exatamente nem o seu tamanho nem a sua figura, e não entendemos que, por isso, vai ocupar o mesmo espaço ocupado por essa outra coisa. Sempre que se muda a localização, dizemos que o lugar também se mudou, embora se mantenha a mesma grandeza e a mesma figura. Ainda que digamos que uma coisa está em tal lugar, entendemos apenas que está assim situada relativamente às outras coisas. Mas se acrescentarmos que ocupa tal espaço, ou tal lugar, entendemos, além disso, que tem esta grandeza e aquela figura em que pode preenchê-lo exatamente. 15. Como a superfície que rodeia um corpo pode ser tomada pelo seu lugar exterior. Assim, nunca distinguimos o espaço da extensão em comprimento, largura e altura. Mas às vezes consideramos o lugar como se fosse interior à coisa que está situada, e outras vezes como se fosse exterior. O interior não difere absolutamente nada do espaço, mas por vezes tomamos o exterior por uma superfície que rodeia imediatamente a coisa que está situada, e note-se que por superfície não se deve entender nenhuma parte do corpo que rodeia, mas apenas a extremidade que está entre o corpo que rodeia e o que é rodeado, que não passa de um modo ou maneira. Ou então pela superfície em geral, que não é mais parte de um corpo do que de outro,
e que parece sempre a mesma enquanto tem a mesma grandeza e figura. Embora não vejamos que o corpo que rodeia outro seja diferente da sua superfície, não estamos habituados a dizer que aquele que está rodeado tenha por conseguinte mudado de lugar quando permanece na mesma situação relativamente aos restantes que consideramos imóveis. Assim, dizemos que um barco permanece no mesmo sítio quando levado pela corrente de um rio, sendo simultaneamente impelido pelo vento por uma força tão homogênea que não muda de posição relativamente às margens, embora vejamos que toda a superfície que o rodeia muda constantemente. 16. Não pode haver vazio no sentido em que os filósofos tomam esta palavra. Quanto ao vazio, no sentido em que os filósofos tomam esta palavra, isto é, como um espaço onde não há nenhuma substância, é evidente que tal espaço não existe no universo, porque a extensão do espaço ou do lugar interior não é diferente da do corpo. E dado que só podemos deduzir que um corpo é uma substância porque é extenso em comprimento, largura e altura, como concebemos que não é possível que o nada tenha extensão, então devemos concluir a mesma coisa acerca do espaço que se supõe vazio, isto é, dado que ele tem extensão, então é necessariamente substância. 17. A palavra vazio, em seu significado habitual, não exclui todos os corpos. Entretanto, ao considerarmos essa palavra em seu sentido usual, não estamos negando completamente a existência de algo que presume-se estar ali. Por exemplo, quando uma jarra é destinada a conter água, dizemos que está vazia quando contém apenas ar. Ou quando um lago não possui peixes, dizemos que está vazio, mesmo que esteja cheio de água. Da mesma forma, um navio é considerado vazio quando, em vez de sua carga normal, é preenchido com areia para aumentar sua estabilidade contra o vento. Aplicamos essa mesma lógica ao afirmar que um espaço está vazio quando não contém nada perceptível pelos sentidos, embora contenha matéria e uma substância extensa. Geralmente, só nos concentramos nos corpos próximos que podemos sentir, já que causam impressões mais fortes em nossos sentidos. Se, ao invés de entendermos vazio como ausência de corpos perceptíveis, pensarmos que esse espaço não contém nenhuma substância criada, estaríamos cometendo um erro semelhante ao considerar que o ar dentro de uma jarra vazia não é uma substância. 18. Como podemos corrigir a falsa opinião sobre o vazio? Muitos de nós nos preocupamos com esse equívoco desde a infância, pois ao notarmos que não havia uma conexão necessária entre o recipiente e o corpo nele contido, parecia possível para nós que Deus pudesse retirar o corpo contido e manter o recipiente intacto. Para corrigir essa falsa noção, devemos observar que não há uma relação necessária entre o recipiente e o corpo contido, mas sim entre a figura côncava do recipiente e a extensão contida nessa concavidade. Assim, tanto podemos conceber uma montanha sem um vale quanto uma concavidade sem a extensão contida nela, ou essa extensão sem qualquer coisa extensa, já que o nada não pode ter extensão. Portanto, se nos perguntassem o que aconteceria se Deus removesse qualquer corpo de um recipiente sem permitir que outro entrasse, responderíamos que as paredes do recipiente se aproximariam até se tocarem. Dois corpos se tocam necessariamente quando não há nada entre eles, pois seria contraditório que dois corpos estivessem separados, mas que, ao mesmo tempo, essa separação fosse nada, uma vez que a distância é uma propriedade da extensão e não pode existir sem algo extenso. 19. Isso confirma o que foi dito sobre a rarefação. Depois de observarmos que a natureza da substância material ou do corpo consiste em ser algo extenso, e que essa extensão não difere daquela que atribuímos ao espaço vazio, é fácil perceber que não é possível que suas partes ocupem mais espaço em determinadas ocasiões ou que se encontre mais matéria num recipiente cheio de ouro ou chumbo do que quando está cheio apenas de ar e parece vazio. O tamanho das partes que compõem um corpo não depende de seu peso ou dureza, como já destacado, mas apenas de sua extensão, que é sempre a mesma no mesmo recipiente. 20. Não pode haver átomos ou pequenos corpos indivisíveis. Também é fácil compreender que não podem existir átomos, isto é, partes dos corpos ou da matéria que por natureza sejam indivisíveis, como alguns filósofos imaginaram. Mesmo que suas partes sejam infinitamente pequenas, uma vez que devem ser extensas, não podemos conceber nenhuma delas que não possa ser dividida em duas ou mais partes ainda menores. Portanto, concluímos que são divisíveis. Se reconhecemos claramente que algo pode ser dividido, devemos concluir que é divisível. Pensar o contrário seria contradizer nosso próprio conhecimento. Mesmo que imaginássemos que Deus reduzisse uma parte da matéria a uma partícula tão pequena que nenhuma criatura pudesse dividi-la, ainda assim não poderíamos considerá-la indivisível, pois o poder de Deus não diminuiria e ele sempre teria a capacidade de dividi-la. Portanto, qualquer partícula mínima extensa que possa existir no mundo pode sempre ser dividida, de acordo com sua própria natureza. 21. A extensão do mundo é indefinida. Além disso, sabemos que o mundo, ou a matéria extensa que compõe o universo, não tem limites.
Por mais longe que nossa imaginação nos leve, podemos conceber espaços indefinidamente extensos e considerá-los tão reais quanto os que observamos. Portanto, eles contêm corpos indefinidamente extensos, pois a ideia de extensão que concebemos em qualquer espaço é a verdadeira ideia que temos de um corpo. 22. A Terra e o céu são feitos apenas da mesma matéria, não podendo haver vários mundos. Por fim, podemos inferir que a Terra e o céu são compostos da mesma matéria, e mesmo que houvesse uma infinidade de mundos, todos seriam feitos da mesma substância. Portanto, não pode haver vários mundos, pois compreendemos claramente que a matéria, cuja natureza é unicamente extensa, já preenche todos os espaços imagináveis onde esses outros mundos poderiam existir, e não temos a concepção de qualquer outra matéria além dessa. 23. Todas as variedades presentes na matéria ou a diversidade de suas partes dependem do movimento de suas partes. Portanto, só existe uma matéria em todo o universo, e a conhecemos apenas porque é extensa. Todas as propriedades que percebemos distintamente referem-se ao fato de que ela pode ser dividida e movida de acordo com suas partes, e, consequentemente, pode receber todas as afecções resultantes do movimento dessas partes. Embora possamos imaginar divisões nesta matéria por meio do pensamento, é verdade que nosso pensamento não pode alterar nada, e a diversidade das formas encontradas nela depende do movimento local. Isso também foi observado pelos filósofos em muitas ocasiões. A natureza é o princípio do movimento e do repouso. Por natureza, entendiam aquilo que faz com que os corpos se disponham, conforme os vemos pela experiência. 24. O que é o movimento de acordo com o senso comum? O movimento, isto é, aquele que se efetua de um lugar para outro, pois não concebo outro, e também porque não penso que seja necessário supor outro na natureza, de acordo com o senso comum, é a ação pela qual um corpo passa de um local para outro. Portanto, uma vez que, como já observamos anteriormente, podemos afirmar que algo muda e não muda de lugar ao mesmo tempo, também podemos dizer que se move e não se move ao mesmo tempo. Por exemplo, quem está sentado na popa de um barco impelido pelo vento acredita que está em movimento quando se fixa apenas na margem de onde partiu e a considera imóvel, e acredita que não está em movimento quando se fixa apenas no barco em que está, porque não muda de localização em relação às suas partes. No entanto, uma vez que estamos acostumados a pensar que não há movimento sem ação, é mais apropriado dizer que essa pessoa assim sentada está em repouso, pois não percebe nenhuma ação em si, e isso é o que o senso comum julga. 25. O que é o movimento propriamente dito? Mas se quisermos entender verdadeiramente o movimento para atribuir-lhe uma natureza específica, diremos que o movimento é a translação de uma parte da matéria ou de um corpo da proximidade daqueles que lhes são imediatamente contíguos, e que consideramos em repouso, para a proximidade de outros. Por corpo ou parte da matéria, entendo tudo aquilo que é transportado conjuntamente, mesmo que seja composto de várias partes que, com sua ação, desencadeiam outros movimentos. Digo que é a translação e não a força ou a ação que transporta, pois o movimento está sempre no móvel e não naquele que se move, e geralmente ninguém presta o cuidado necessário ao distinguir essas duas coisas. Além disso, considero que é uma propriedade do móvel e não uma substância, assim como a figura é uma propriedade da coisa que está figurada, e o repouso da coisa que está em repouso. 26. É requerida tanta ação para o movimento quanto para o repouso. Uma vez que normalmente nos enganamos ao pensar que é necessária mais ação para o movimento do que para o repouso, observaremos aqui que cometemos um erro desde muito jovens, porque geralmente movimentamos nosso corpo de acordo com nossa vontade, que conhecemos intimamente, e que está em repouso porque a terra o fixa devido ao seu peso, cuja força não sentimos. E como este peso e várias outras causas, das quais habitualmente não nos apercebemos, resistem ao movimento dos nossos membros e nos provocam cansaço, julgamos que para produzir um movimento seria necessária uma força maior e mais ação do que para interrompê-lo, pois tomamos a ação como o esforço para mover nossos membros, e por meio deles, outros corpos. Mas facilmente nos libertamos deste preconceito se tivermos em conta que não fazemos nenhum esforço para mover os corpos que estão perto de nós, nem para os interromper, caso não tenham sido amortecidos pela gravidade, ou por outra causa. Assim, empregamos tanta ação para fazer deslizar, por exemplo, um barco que está em repouso na água calma e sem corrente quanto para pará-lo repentinamente enquanto se desloca. E se a experiência nos mostra neste caso é que não é preciso tanto para pará-lo quanto para pô-lo em marcha, isso se deve ao peso da água que levanta quando se desloca, e à sua lentidão, porque imagino a água calma e adormecida. 27. O movimento e o repouso são apenas duas maneiras diferentes do corpo em que se encontram. Mas, porque aqui não se trata da ação que está naquilo que se move ou que trava o movimento, mas principalmente do transporte e da sua paragem ou repouso, é evidente que este transporte não está fora do corpo que é movido,
sendo apenas um corpo que, quando é transladado, está disposto de outra maneira do que quando o é, de modo que nele o movimento e o repouso não passam de duas diferentes maneiras. 28. O movimento propriamente só respeita aos corpos contíguos aquele que dizemos estar em movimento. Também acrescentei que a translação do corpo ocorre da proximidade dos que lhe são contíguos para a proximidade de outros, e não de um lugar para outro, porque o lugar pode ser tomado de várias maneiras que dependem do nosso pensamento, como expliquei anteriormente. Mas quando entendemos o movimento como a translação de um corpo que deixa a proximidade dos que lhe são contíguos, certamente só podemos atribuir ao mesmo mob um único movimento, pois só existe uma determinada quantidade de corpos que o podem tocar ao mesmo tempo. 29. Mesmo que só se relacione com os corpos contíguos que consideramos em repouso. Enfim, afirmo que a translação não ocorre da proximidade de toda espécie de corpos contíguos, mas apenas daqueles que consideramos em repouso. Como essa translação é recíproca, não podemos conceber que o corpo AB seja transladado da proximidade do corpo CD sem também entendermos que o corpo CD é transladado da proximidade do corpo AB, e que ambos requerem a mesma ação. Por isso, se quisermos atribuir ao movimento uma natureza que lhe seja totalmente própria, que possa ser considerada isoladamente e sem ser necessário relacioná-la com outra coisa, quando vemos que dois corpos imediatamente contíguos serão transladados, cada um para o seu lado, e que se separarão reciprocamente, podemos então dizer que há tanto movimento em um como no outro. Confesso que nisso nos afastamos muito da maneira de falar do senso comum. Como estamos habituados a estar na Terra, que julgamos em repouso, e embora vejamos algumas de suas partes, contíguas a outros corpos menores, serem transportadas da proximidade destes corpos, nem por isso julgamos que a Terra se move. 30. Por isso, o movimento que separa dois corpos contíguos é mais atribuído a um do que ao outro. A principal razão disso está no fato de pensarmos que um corpo só se move se mover por inteiro, e também porque não cremos que é a Terra inteira que se move, dado que algumas de suas partes são transportadas da proximidade de alguns corpos menores que lhes são contíguos, e por isso muitas vezes constatamos por experiência que essas translações são contrárias umas às outras. Suponhamos o seguinte exemplo: o corpo FGH é a Terra, e ao mesmo tempo que o corpo AB é transladado de I para F, também o corpo CD é transportado de H para G. Embora saibamos que as partes da Terra contíguas ao corpo AB são transladadas de B para A, e que a ação desta translação possui a mesma natureza das partes da Terra presentes no corpo AB, não diremos que a Terra se move de B para A, ou de Ocidente para Oriente, pois como as suas partes contíguas ao corpo CD foram transladadas da mesma maneira de C para D, também devemos dizer que ela se move na direção oposta, ou seja, de Oriente para Ocidente, o que seria demasiado contraditório. Por isso, para não nos afastarmos demasiado do senso comum, apenas diremos que os corpos AB e CD e outros semelhantes é que se movem, e não a Terra. Contudo, devemos ter em conta que tudo o que há de real nos corpos que se movem, e por isso dizemos que se movem, também se encontra naqueles que lhes são contíguos, embora os consideremos em repouso. 31. Como pode haver muitos e diversos movimentos no mesmo corpo? Apesar de cada corpo em particular ter apenas um movimento que lhe é próprio, pois só há uma determinada quantidade de corpos contíguos e em repouso relativamente a ele, todavia pode participar numa infinidade de outros movimentos enquanto faz parte de outros corpos com outros movimentos. Por exemplo, se um marinheiro ao passear no seu barco trouxer consigo um relógio, ainda que as rodas deste tenham um único movimento que lhes é próprio, é claro que fazem parte do movimento do marinheiro que passeia, uma vez que constituem com ele um corpo que é conjuntamente transportado. Também é certo que participam do movimento do barco e até mesmo do mar, dado que acompanham o seu curso, e também do da terra, supondo que esta gira em torno do seu eixo, pois constituem um corpo com ela. Embora seja verdade que todos estes movimentos estão nas rodas deste relógio, todavia, porque normalmente não pensamos em tantos movimentos ao mesmo tempo e até porque nem podemos conhecer todos os movimentos de que elas participam, bastará que em cada corpo consideremos apenas o movimento que lhe é único e do qual podemos ter um conhecimento certo. 32. Como o movimento único propriamente dito, que é único em cada corpo, também pode ser entendido como vários. Mas também podemos considerar que este movimento único, que propriamente é atribuído a cada corpo, é composto de vários outros movimentos, tal como distinguimos dois movimentos nas rodas de uma carruagem, isto é, um circular em torno do seu eixo e um reto que deixa um risco ao longo do caminho que percorrem. Todavia, é evidente que estes dois movimentos não diferem efetivamente um do outro, porque cada ponto destas rodas, e de qualquer outro corpo que se desloca, só descreve uma única linha. Não importa que esta linha seja às vezes torta, parecendo que foi produzida por muitos movimentos diferentes.
Na verdade, podemos imaginar que qualquer linha, mesmo a reta, que é a mais simples de todas, é o resultado dessa infinidade de movimentos. Por exemplo, se ao mesmo tempo que a linha AB desce para CD, avançarmos com o seu ponto A para B, a linha AD, descrita pelo ponto A, dependerá tanto dos movimentos de A para B e de AB para CD, que são retos, como a linha curva descrita por cada ponto da roda, depende do movimento reto e circular. E embora às vezes seja útil distinguir um movimento em várias partes para que o possamos conhecer mais distintamente, todavia, e falando em termos absolutos, só devemos contar um único movimento em cada corpo. 33. Como em cada movimento deve haver um círculo, ou anéis de corpos que se movem conjuntamente. Feita esta demonstração, a saber, que todos os lugares estão repletos de corpos e que cada parte da matéria é de tal modo proporcional ao tamanho do lugar que ocupa em que seria impossível que preenchesse um lugar maior ou que se comprimisse para ocupar um que fosse mais apertado, ou que qualquer outro corpo possa ocupar esse lugar enquanto ela lá se encontra. Devemos concluir, portanto, que tem de haver necessariamente um círculo de matéria ou anéis de corpos que se movem em conjunto ao mesmo tempo, e de tal maneira que quando um corpo deixa o seu lugar para que outro preencha, vai ocupar o do outro e assim sucessivamente até ao último, que nesse instante ocupa o lugar deixado pelo primeiro. E facilmente verificamos que isto é um círculo perfeito, pois, sem recorrermos ao vazio e à rarefação ou à condensação, vemos que a parte A deste círculo pode mover-se para B, já que a sua parte B se move ao mesmo tempo para C, e C para D, e D para A. Mas se tivermos em conta que todas as desigualdades dos lugares podem ser compensadas por outras desigualdades pertencentes ao movimento das partes, facilmente verificaremos que esse movimento conjunto da matéria também acontece no círculo mais imperfeito e irregular que se possa imaginar. Assim, toda a matéria compreendida no espaço EFGH pode mover-se circularmente, e a sua parte que se dirige para I pode passar para G, e a que se dirige para G pode passar ao mesmo tempo para, e sem que seja necessário supor a condensação ou o vazio, desde que, supondo que o espaço G é 4 vezes maior do que o espaço I e 2 vezes maior do que os espaços F e H. Também suponhamos que o seu movimento é 4 vezes mais rápido para I do que para G e 2 vezes mais rápido do que para F ou H, e que em todos os locais deste círculo a velocidade do movimento compensa a exiguidade do lugar. Por conseguinte, este processo permite-nos saber que, em qualquer espaço de tempo que queiramos determinar, neste círculo passaria tanta matéria por um sítio como por outro. 34. Daqui se segue que a matéria se divide em partes indefinidas e incontáveis, ainda que não as compreendamos. É no entanto necessário confessar que neste movimento há algo que o nosso espírito concebe como verdadeiro, mas que, apesar de tudo, não consegue compreender, a saber, a divisão de algumas partes da matéria até ao infinito, ou até a uma divisão indefinida, e cujas partes são tantas, que o nosso pensamento não consegue conceber uma tão pequena, e que não se divida também noutras ainda mais pequenas. A matéria que ocupa o espaço G não pode preencher sucessivamente todos os espaços entre G, e sucessivamente mais pequenos até mesmo graus, se qualquer das suas partes não mudar a sua figura e não se dividir sempre que necessário, para ocupar exatamente os tamanhos desses espaços incontáveis em diferentes uns dos outros. Mas para que isto aconteça é necessário que todas essas pequenas parcelas que supomos pertencer à divisão de uma das partes, e que de fato são incontáveis, se distanciem um pouco umas das outras, e por mais pequeno que este intervalo seja, não deixa de ser uma verdadeira divisão. 35. Como se faz esta divisão e como não se pode duvidar de que ela se pode fazer, embora não a compreendamos. Há que observar que não falo de toda a matéria, mas apenas de alguma das suas partes. Ainda que imaginássemos que no espaço G há 2 ou 3 partes do tamanho do espaço, e que há outras ainda mais pequenas e em maior quantidade que permanecem indivisas, todavia compreendemos que todas se podem mover circularmente na direção de, e desde que aí houvesse outras misturadas, e que mudam de figura em tantas maneiras como se estivessem unidas às que não podem mudar de figura facilmente, mas que se deslocam mais ou menos depressa conforme o lugar que devem ocupar, e assim poderiam preencher todos os ângulos e pequenos recantos nos quais as outras não caberiam por serem demasiado grandes. Ainda que não compreendamos como acontece esta divisão indefinida, não devemos duvidar que ela não se faça, pois compreendemos que ela se deduz necessariamente da natureza da matéria de que já temos um conhecimento muito distinto, e também compreendemos que esta verdade pertence àquelas que não conseguimos compreender, pois o nosso espírito é finito. 36. Deus é a primeira causa do movimento e possui sempre a mesma quantidade no universo. Depois de ter examinado a natureza do movimento, é necessário considerar a sua causa. E porque pode ser dupla, começaremos pela primeira e mais universal, a que produz geralmente todos os movimentos do mundo.
A seguir consideremos a outra, a particular, que faz com que cada parte da matéria adquira o que antes não tinha. Quanto à primeira, parece-me evidente que só pode ser Deus, cuja onipotência deu origem à matéria com o seu movimento e o repouso das suas partes, conservando agora no universo, pelo seu concurso ordinário, tanto movimento e repouso quanto quando o criou. Com efeito, dado que o movimento não é mais do que um modo na matéria que se move, tem por isso uma certa quantidade que nunca aumenta nem diminui, se bem que em algumas das suas partes umas vezes haja mais e outras menos. Por conseguinte, quando uma parte da matéria se move 2 vezes mais depressa do que outra, sendo esta 2 vezes maior do que a primeira, devemos pensar que há tanto movimento na mais pequena como na maior, e que sempre que o movimento de uma parte diminui o da outra aumenta proporcionalmente. Também sabemos que Deus é a perfeição, não só por ser de natureza imutável, mas sobretudo porque age de uma maneira que nunca muda. E isso é tão verdade que, excetuando os movimentos e as mutações que vemos no mundo, e nos quais acreditamos porque Deus assim os revelou, e sabemos que se manifestam ou são manifestados na natureza sem que se verifique qualquer mudança criadora, não devemos imaginar outros nas suas obras, sob pena de lhe atribuirmos inconstância. Donde se segue que Deus, tendo posto as partes da matéria em movimento de diversas maneiras, manteve-as sempre a todas da mesma maneira e com as mesmas leis que lhes atribuiu ao criá-las e conserva incessantemente nesta matéria uma quantidade igual de movimento. 37. A primeira lei da natureza. Cada coisa permanece no seu estado se nada o alterar. Assim, aquilo que uma vez foi posto em movimento continuará sempre a mover-se. Como Deus não está sujeito a mudanças, agindo sempre da mesma maneira, podemos chegar ao conhecimento de certas regras a que chamo as leis da natureza, e que são as causas segundas, particulares, dos diversos movimentos que observamos em todos os corpos, e daí a importância dessas leis. A primeira é que cada coisa particular, enquanto simples e indivisa, se conserva o mais possível e nunca muda a não ser por causas externas. Por conseguinte, se vemos que uma parte da matéria é quadrada, ela permanecerá assim se nada vier a alterar a sua figura, e se estiver em repouso, nunca se moverá por si mesma. Mas, uma vez posta em andamento, também não podemos pensar que ela possa deixar de se mover com a mesma força enquanto não encontrar nada que atrase ou detenha o seu movimento. De modo que, se um corpo começou a mover-se, devemos concluir que continuará sempre em movimento, e que nunca parará por si próprio. Mas como habitamos uma terra cuja constituição é de tal ordem que os movimentos que acontecem à nossa volta depressa param e muitas vezes por razões que os nossos sentidos ignoram, desde o começo da nossa vida pensamos que os movimentos que assim terminavam, por razões que desconhecíamos, o faziam por si próprios. E ainda hoje a nossa inclinação é crer que o mesmo acontece com tudo o que existe no mundo, isto é, que acabam naturalmente por si próprios e que tendem ao repouso porque aparentemente a experiência assim nos ensinou em muitas ocasiões. Mas isso não passa de um falso preconceito que repugna claramente as leis da natureza. Com efeito, o repouso é contrário ao movimento, e pela sua própria natureza, nada se torna no seu oposto ou se destrói a si próprio. 38. Por que razão os corpos impelidos pela nossa mão continuam a mover-se depois de os largarmos? Do movimento dos projéteis. Presenciamos diariamente a prova desta primeira regra nas coisas que atiramos para longe. Não há razão para continuarem a mover-se quando estão fora da mão que as lançou, a não ser que, de acordo com as leis da natureza, todos os corpos que se movem continuem a mover-se até que o seu movimento seja travado por outros corpos. É evidente que o ar e os outros corpos líquidos, nos quais vemos estas coisas a moverem-se, gradualmente diminuem a velocidade do seu movimento. Se abanarmos um leque agitadamente, a nossa mão consegue sentir a resistência do ar, o que também é confirmado pelo voo das aves. E na Terra, o único corpo fluido, que oferece tanta resistência aos movimentos dos outros corpos, é o ar. 39. A segunda lei da natureza. Todo corpo que se move tende a continuar o seu movimento em linha reta. A segunda lei que observo na natureza é que cada parte da matéria, considerada em si mesma, nunca tende a continuar o seu movimento em linha curva, mas sim em linha reta, embora muitas destas partes sejam muitas vezes obrigadas a desviar-se porque encontram outras no caminho, e quando um corpo se move, toda a matéria é conjuntamente movida e faz sempre um círculo ou anel. Esta regra, tal como a precedente, depende do fato de Deus ser imutável e de conservar o movimento na matéria por uma operação muito simples. Com efeito, Deus não o conserva como poderia ter sido anteriormente, mas sim como é precisamente no momento em que o conserva. Embora seja verdade que o movimento não acontece num instante, todavia é evidente que todo corpo que se move está determinado a mover-se em linha reta e não circularmente. Por exemplo, quando a pedra gira na funda EA, seguindo o círculo ABF, no preciso momento em que está no ponto A, determina-se a mover-se para qualquer lado, isto é, para C, seguindo a reta C,
se supusermos que é essa linha que toca o círculo. Mas não conseguimos imaginar que estivesse determinada a mover-se circularmente, pois, apesar de vir de L para seguindo uma linha curva, não conseguimos conceber que qualquer parte da curvatura possa estar nesta pedra quando se encontra no ponto A. E já nos certificamos disto por experiência, pois esta pedra, quando sai da funda, segue em linha reta para C, e nunca tende a mover-se para B. O que claramente nos mostra que qualquer corpo que se move circularmente tende constantemente a afastar-se do centro do círculo que descreve. Até o sentimos com a mão quando giramos a pedra na funda, porque a pedra estica e estende a corda para se afastar diretamente da nossa mão. Esta consideração é de tal importância, e ser-nos-á útil em tantas ocasiões, que devemos assinalá-la imediatamente, propondo-me eu explicá-la ainda melhor quando for ocasião disso. 40. A terceira lei. Se um corpo que se move encontrar outro mais forte, o seu movimento não diminui em nada. Se encontrar um corpo mais fraco e que consiga mover, só perderá o movimento que lhe transmitir. A terceira lei que observo na natureza é que se um corpo em movimento encontrar outro, tem menos força para continuar a mover-se em linha reta do que este para lhe resistir, perdendo a determinação e desviando-se, mas sem perder nada do seu movimento. E se tiver mais força, move consigo esse outro corpo e perde tanto movimento como aquele que lhe transmite. Assim, quando atiramos um corpo duro contra outro maior, duro e fixo, aquele é repelido para o lado de onde veio, embora não perca nenhum do seu movimento. Mas se o corpo que encontra é mole, para imediatamente porque ele transfere todo o seu movimento. Esta regra compreende todas as causas particulares das mudanças que ocorrem nos corpos, pelo menos as corporais, pois ainda não sei se os anjos e os pensamentos dos homens conseguem mover os corpos. É uma questão que reservo para o tratado que espero fazer sobre o homem. 41. A prova da primeira parte desta regra. Podemos entender melhor a veracidade da primeira parte se observarmos a diferença entre o movimento de um objeto e sua determinação para um lado em vez de outro, sendo esta diferença a razão pela qual essa determinação pode mudar sem que haja qualquer alteração em seu movimento. Com efeito, como mencionado anteriormente, cada coisa, enquanto contínua, permanece sempre simplesmente como é e não em relação às outras, a menos que seja compelida a mudar de estado pelo encontro com outro objeto, tornando-se, portanto, absolutamente necessário que um corpo em movimento, ao encontrar outro em seu caminho, tão duro e fixo que não pode ser deslocado, perca completamente a direção de seu movimento naquela direção, ainda que a quantidade de movimento não seja diminuída, uma vez que o outro corpo não retira o movimento dele, seja por que razão for, uma vez que o movimento não é contrário ao próprio movimento. 42. A prova da segunda parte. Também entenderemos melhor a veracidade da segunda parte desta regra se considerarmos que Deus nunca muda sua maneira de agir e conserva o mundo da mesma forma como o criou. Com efeito, como tudo está repleto de corpos, e embora cada parte da matéria tenda a seguir um movimento retilíneo, é evidente que desde o momento em que Deus criou a matéria, não apenas colocou suas partes em movimento de maneiras diferentes, mas também as fez de tal natureza que, desde então, algumas começaram a influenciar outras e a transmitir-lhes parte de seu movimento. E como Deus ainda conserva as coisas com a mesma ação e sob as mesmas leis que lhes atribuiu na criação, é necessário que ele conserve nelas o movimento com que as dotou, juntamente com a propriedade de que esse movimento não permanece sempre nas mesmas partes da matéria, mas passa de umas para outras, conforme se interceptam. Assim, essa mudança contínua nas criaturas não contradiz de forma alguma a imutabilidade de Deus, servindo até como argumento a favor dela. 43. Em que consiste a força de cada corpo para agir ou resistir. Além disso, deve-se notar que a força com que um corpo age contra outro ou resiste à sua ação consiste apenas em sua tendência a persistir no estado em que se encontra, conforme a primeira lei exposta anteriormente. Daí decorre que um corpo unido a outro possui alguma força para impedir que se separem, e se separam, tem alguma força para evitar que se unam novamente. Assim, quando está em repouso, tem força para permanecer nesse estado, e, portanto, resistir a qualquer alteração. Da mesma forma, quando está em movimento, tem força para continuar nesse movimento, isto é, para manter a mesma velocidade e direção. No entanto, a magnitude dessa força deve ser avaliada considerando o tamanho do corpo ao qual pertence, a área resultante da separação dos corpos, a velocidade do movimento e os modos como os diferentes corpos se interceptam. 44. Um movimento não é contrário a outro movimento, mas apenas ao repouso, e a determinação de um movimento para um lado não é contrária à sua determinação para outro lado. Além disso, é importante observar que um movimento não se opõe a outro movimento, seja mais rápido ou tão rápido quanto ele, e que a oposição só ocorre entre dois estados, entre o movimento e o repouso, entre a velocidade e a lentidão do movimento,
desde que essa lentidão seja uma característica do repouso. E entre a direção de um corpo em movimento e a resistência dos outros corpos que encontrem seu caminho, quer esses corpos estejam em repouso, movendo-se de maneira diferente, ou que o corpo em movimento encontre as partes dos outros de maneira diferente. Assim, a oposição varia de acordo com a disposição dos corpos. 45. Como é possível determinar, pelas regras que seguem, como os movimentos dos corpos são alterados quando se interceptam uns aos outros? Para deduzir como cada corpo em particular aumenta ou diminui seus movimentos, ou como sua direção é alterada quando é interceptado por outros corpos, é suficiente calcular a quantidade de força em cada um desses corpos para iniciar ou resistir ao movimento. É claro que aquele que possui mais movimento sempre terá o efeito de impedir o movimento dos outros. Esse cálculo poderia ser facilmente realizado em corpos completamente rígidos, se fosse possível garantir que apenas dois deles se encontrassem, evitando que se tocassem simultaneamente e estivessem separados dos demais, tanto dos rígidos quanto dos líquidos, de modo que nenhum deles pudesse influenciar ou impedir o movimento dos outros, observando as seguintes regras. 46. A primeira regra consiste em que se esses dois corpos, por exemplo, B e C, fossem exatamente iguais e se movendo com igual velocidade em linha reta um em direção ao outro, quando se encontrassem, se repeliriam mutuamente e cada um voltaria na direção de onde veio sem perder qualquer velocidade, pois não há causa aqui que retire a velocidade, embora haja uma que os force a se repelirem. E como essa causa é igual para ambos, ambos se repelem da mesma maneira. 47. A segunda regra consiste em que se B fosse um pouco maior que C, observando as condições já mencionadas, e se tivessem a mesma velocidade, apenas C seria repelido na direção de onde veio, e depois continuariam juntos seu movimento na mesma direção, pois como B tem mais força, C não conseguiria forçá-lo a se afastar. 48. Na terceira situação, se esses dois corpos tivessem o mesmo tamanho, mas B tivesse um pouco mais de velocidade, C seria repelido após a intercepção, e ambos seguiriam a mesma trajetória após o encontro, com C sendo repelido na direção de onde veio. Para isso, B teria que comunicar a ele metade da velocidade a mais que possuía, pois no momento da intercepção, não poderia ir mais rápido que ele. Assim, se B tivesse, por exemplo, 6 graus de velocidade antes do encontro e C tivesse apenas 4, B comunicaria a ele um dos 6 graus a mais, resultando ambos com 5 graus de velocidade. É mais fácil para B comunicar um dos seus graus de velocidade a C, do que C alterar a trajetória do movimento de B. 49. Na quarta situação, se o corpo C fosse um pouco maior do que B e estivesse completamente em repouso, isto é, sem nenhum movimento aparente e não cercado por ar ou quaisquer outros líquidos, que, como observarei a seguir, permitiriam que os corpos duros circundantes fossem facilmente movidos, e qualquer que fosse a sua velocidade, B nunca teria força suficiente para mover C, sendo obrigado a se afastar para a direção de onde veio. Dado que B não poderia empurrar C, sem fazê-lo mover tão rápido quanto ele mesmo iria, também é verdade que C deve resistir proporcionalmente à velocidade de B em sua direção, e sua resistência deve sobrepor-se à ação de B, dado que é maior do que ele. Assim, por exemplo, se C é o dobro de B, e B tem 3 graus de movimento, não consegue empurrar C, que está em repouso, a menos que comunique 2 graus, isto é, um para cada metade, mantendo apenas o terceiro grau para si, que não é maior do que cada uma das metades de C, e portanto, não pode mover-se mais rápido do que elas. Da mesma forma, se B tiver 30 graus de velocidade, deve comunicar 20 a C. Se tiver 300, deve transferir-lhe 200, ou seja, sempre o dobro da velocidade que mantém para si. Mas como C está em repouso, ele resiste 10 vezes mais à recepção de 20 graus do que a de 2, e 100 vezes mais à recepção de 200 graus. Assim, quanto mais velocidade B tiver, mais resistência encontrará em C, e como cada metade de C possui a mesma força para permanecer em repouso que B, para repelir, ambas resistem simultaneamente, forçando B a se afastar. Portanto, independentemente da sua velocidade em direção a C, B nunca conseguirá mover C, se este estiver em repouso e for maior do que ele. 50. Na quinta situação, se, pelo contrário, o corpo C for um pouco menor do que B, este só poderá se mover em direção a C tão lentamente. Supondo que C ainda está completamente em repouso, se tiver força para movê-lo, e comunicar-lhe a parte do seu movimento necessária, para que ambos se movam depois com a mesma velocidade. Isto é, se B fosse o dobro de C, só lhe comunicaria um terço do seu movimento, uma vez que este terço moveria C tão rapidamente quanto os 2 outros terços moveriam B, pois se supõe que ele é 2 vezes maior. Assim, depois de encontrar C,
B se moveria um terço mais devagar do que antes, ou seja, só conseguiria percorrer 2 espaços no mesmo tempo em que antes percorreu 3. Da mesma forma, se B fosse 3 vezes maior do que C, só lhe comunicaria a quarta parte do seu movimento, e assim sucessivamente. E por menor que seja a força que B possua, seria sempre suficiente para mover C, pois é evidente que até os movimentos mais fracos obedecem às mesmas leis e têm proporcionalmente os mesmos efeitos. Embora na Terra muitas vezes pareçamos observar o contrário, devido ao ar e outros líquidos que sempre rodeiam os corpos duros em movimento, podendo aumentar ou diminuir sua velocidade, como será explicado a seguir. 51. A sexta. Na sexta situação, se o corpo C estivesse em repouso e fosse exatamente do mesmo tamanho do corpo B que se move em sua direção, seria absolutamente necessário que fosse parcialmente impulsionado por B e parcialmente repelido. Assim, se B se deslocasse com 4 graus de velocidade, deveria comunicar um a C, e com os outros 3 desviaria para o lado de onde veio. Para isso, ou B impulsionaria C, sem ser repelido por sua vez, transferindo assim 2 graus do seu movimento, ou ricochetearia sem impulsioná-lo, e portanto, conservaria esses 2 graus de velocidade junto com os outros 2 que não poderiam ser retirados, ou então seria repelido, conservando uma parte desses 2 graus, e o empurraria, comunicando-lhe a outra parte. É evidente que, sendo iguais, não haveria motivo para repelir C, em vez de impulsioná-lo, então esses 2 efeitos seriam divididos igualmente. Isto é, B deveria transferir para C um desses 2 graus de velocidade e repeli-lo com o outro. 52. A sétima. A sétima e última regra. Se B e C seguem a mesma trajetória e C antecede B, mas desloca-se mais devagar, sendo atingido por B, pode acontecer que B comunique uma parte de sua velocidade a C, empurrando-o assim à sua frente, e também pode acontecer que não lhe comunique absolutamente nada, sendo então repelido, com todo o seu movimento, para o lado de onde veio. Ou seja, quando C é menor do que B e também quando é maior, desde que o tamanho de C não ultrapasse a velocidade de B, B nunca será repelido, mas empurrará C, comunicando-lhe uma parte de sua velocidade. E pelo contrário, quando o tamanho de C é maior do que a velocidade de B, é necessário que B seja repelido sem comunicar nenhum de seu movimento a C. E finalmente, quando o excesso do tamanho de B é exatamente igual ao excesso da velocidade de B, ele deve comunicar uma parte de seu movimento ao outro, sendo repelido com o restante, o que pode ser calculado da seguinte maneira. Se C é exatamente 2 vezes maior do que B, e se B não se move 2 vezes tão rápido quanto C, faltando-lhe, portanto, algum movimento, então B será repelido sem aumentar o movimento de C. E se B não se mover 2 vezes tão rápido quanto C, nunca será repelido, transferindo a C a quantidade de movimento necessária para que ambos se movam com a mesma velocidade. Por exemplo, se C só tiver 2 graus de velocidade e B 5, ou seja, mais do que o dobro, deve comunicar-lhe 2 desses 5 graus, já que em C, esses 2 graus equivalem apenas a 1, pois C é 2 vezes tão grande quanto B, deslocando-se assim ambos com 3 graus de velocidade. E essas demonstrações são tão certas que, embora a experiência possa parecer provar o contrário, seremos obrigados a confiar mais em nossa razão do que em nossos sentidos. 53. A explicação destas regras é difícil, porque cada corpo é simultaneamente tocado por muitos corpos. Com efeito, muitas vezes a experiência pode parecer contrária às regras que acabo de explicar, mas sua razão é evidente, pois pressupõe que os 2 corpos B e C são totalmente rígidos e separados de todos os outros, de modo que não há nenhum ao redor que possa ajudar ou impedir seu movimento, e no mundo não existem corpos assim. É por isso que, antes de podermos avaliar se essas regras existem ou não no mundo, não basta saber como os 2 corpos, como B e C, podem interagir quando se encontram. Também é necessário considerar como os outros corpos que os rodeiam podem aumentar ou diminuir sua ação. E como não há nada que os leve a ter efeitos diferentes, exceto a diferença entre eles, alguns serem líquidos ou moles e outros serem duro, é necessário examinarmos agora em que consistem essas 2 qualidades de ser duro e ser líquido. 54. Em que consiste a natureza dos corpos duros e líquidos? Quanto a este aspecto, devemos primeiramente aceitar o testemunho dos sentidos, já que estas qualidades se relacionam com eles. Ora, os sentidos só nos informam que as partes dos corpos líquidos cedem facilmente o seu lugar e não oferecem resistência às nossas mãos quando os encontram. Por seu lado, as partes dos corpos duros estão de tal modo unidas que só poderão ser separadas por uma força que quebre essa ligação. Depois, se examinarmos a causa de certos corpos cederem o seu lugar sem oferecer resistência, e a razão de outros não o cederem, descobriremos que os corpos que já estão em movimento não impedem que os lugares que abandonam sejam naturalmente ocupados por quaisquer outros corpos.
mas os corpos que estão em repouso só podem ser afastados do seu lugar por qualquer força vinda de outro ponto, para introduzir neles uma mudança. Donde se segue que um corpo é líquido quando está dividido em muitas partículas que se movem separadamente de maneiras diferentes, e é duro quando todas as suas partes se tocam entre si sem precisarem de movimento para se afastarem reciprocamente. 55. Não há nada que possa unir as partes dos corpos duros, que estão sempre em repouso relativamente umas às outras. E não acredito que se possa imaginar um cimento mais adequado para manter unidas as partes dos corpos duros do que o próprio repouso. E de que natureza deverá ser? Não será uma coisa que subsista por si própria. Uma vez que todas as partículas são substâncias, por que razão estariam unidas por outras substâncias senão por si próprias? Também não será uma qualidade diferente do repouso, porque a única qualidade mais contrária ao movimento que pudesse separar estas partes é o repouso que está nelas. Mas, além das substâncias e suas qualidades, não conhecemos se há outros gêneros de coisas. 56. As partículas dos corpos líquidos têm movimentos que tendem igualmente para todos os lados, bastando uma força mínima para mover os corpos duros que eles rodeiam. Quanto aos corpos líquidos, e ainda que não vejamos as suas partes moverem-se por serem tão pequenas, todavia podemos conhecê-los através dos efeitos, principalmente porque o ar e a água corrompem muitos corpos e porque as partes que compõem estes líquidos nunca poderiam dar origem a uma ação corporal como a corrupção se não estivessem em movimento. Demonstrarei a seguir as causas que fazem mover estas partes. Mas a dificuldade que aqui devemos examinar é se as partículas que compõem estes corpos líquidos não poderiam mover-se todas ao mesmo tempo, em todas as direções, o que parece ser necessário, para não impedirem o movimento dos corpos que, de todas as direções, se podem dirigir para elas, como de fato constatamos que elas não o impedem. Com efeito, supondo, por exemplo, que o corpo duro B se move na direção de C, e que algumas partes do líquido que está entre ambos se movem de C para B, estas não facilitariam o movimento de B para C. Pelo contrário, impediam-no muito mais do que se estivessem completamente paradas. Para resolver as dificuldades, é a altura de nos lembrarmos de que o movimento é contrário ao repouso, e não ao movimento, e que a determinação de um movimento para um lado é contrária à determinação para o lado oposto, como anteriormente se observou, e também que tudo o que se move tende sempre a continuar em linha reta. Donde se conclui que o corpo B em repouso é mais oposto, por estar parado, aos movimentos das partículas do corpo líquido D, tomadas globalmente, do que se lhes opusesse pelo seu movimento no caso de se mover. Finalmente, quanto à sua determinação, também se conclui que há tantas que se movem de C para B, como no sentido contrário. Tanto mais que são as mesmas que, vindo de C, são impelidas contra a superfície do corpo B e voltam a seguir para C. Algumas destas partes, tomadas em particular, empurram B para F, à medida que o encontram, e assim mais o impedem de se mover para C, do que se estivessem em movimento, porque há tantas determinações que, ao tenderem de F para B, o empurram para C, e então, B será empurrado igualmente para ambos os lados, e se não lhe acontecer nada de estranho, deixa de mover-se. Se imaginarmos alguma figura neste corpo B, haverá nele tantas partes que empurram para um lado quantas as que o levarão para o oposto, visto que o líquido que o rodeia não tem uma corrente como a dos rios, que os fazem correr só para um lado. Ora, eu suponho que B está rodeado de todos os lados pelo líquido FD. Mas não é necessário que esteja exatamente no meio dele, e embora haja mais entre B e C do que entre B e F, nem por isso tem mais força, se o empurrar mais para F do que para C, dado que não age globalmente contra ele, mas apenas mediante aquelas suas partículas que lhe tocam na superfície. Até agora consideramos o corpo B em repouso. Mas se agora imaginarmos que seja impelido para C, por qualquer força vinda de fora, por pequena que seja, não será propriamente suficiente para o mover sozinha, mas sê-lo-á para se juntar às partes do corpo líquido FD, determinando-as a empurrá-lo também para C, e a comunicar-lhe uma parte do seu movimento. 57. A prova do artigo anterior. Para conhecermos isso mais distintamente, imaginemos que quando não há nenhum corpo duro no corpo líquido FD, as suas partículas, A e U, estão dispostas em anel e movem-se circularmente, conforme a ordem das letras A e I, e aquelas que estão marcadas com, ou Y, a movem-se por sua vez conforme a ordem das letras ou Y. Para que um corpo seja líquido, as partículas que o compõem devem mover-se em muitas direções, como já se observou. Mas, supondo que o corpo duro B flutue no líquido FD, entre as suas partes A e O, sem se mover, vejamos o que acontece. Primeiramente, impede que as partículas A e O passem de O para A e não completem o círculo com o seu movimento. Impede também que as partículas marcadas com O YA não passem de A para U, mas as que vêm de I para O empurram B para C
e as que vêm paralelamente de Y, para empurram-no para F, com uma força tão igual que, se não lhes acontecer nada de estranho, não o poderão mover, sendo umas impelidas de O para U, e as outras de A para E. E em vez das 2 voltas que faziam antes, só farão uma conforme a ordem das letras A e I, ou YA. Logo, é evidente que elas não perdem nada do seu movimento, devido ao encontro com o corpo B, mudando apenas a sua determinação, não continuando, pois, a mover-se em linha tão reta nem tão próximas da reta do que se o encontrassem pelo caminho. Finalmente, se imaginarmos que B é empurrado por qualquer força que antes estava nele, digo que esta força, quando se une àquela em que as partes do corpo líquido, que vem de I, para o repelem para C, não é assim tão pequena que não consiga ultrapassar aquela que faz com as outras forças que vêm de Y, para A, o empurrem na direção contrária, sendo suficiente para alterar a determinação delas e fazer com que se movam, conforme a ordem das letras A, Y, O, tanto quanto é requerido para não impedir o movimento do corpo B. Porque quando 2 corpos estão determinados a moverem-se para 2 pontos diretamente opostos um ao outro e se encontram, aquele que tem mais força deverá mudar a determinação do outro. E o que acabei de observar a respeito das partículas A ou Y, também se aplica a todas as restantes partes do corpo líquido FD, que chocam contra o corpo B. Isto é, as partes que o impelem para C, opõem-se a outras tantas que o empurram em sentido oposto, e por pequena que seja a força que acrescenta mais a umas do que a outras, é suficiente para alterar a determinação das que têm menos. E embora não descrevam os círculos tais como aqui se representam, a IU e a YU, empregam sem dúvida a sua agitação para se moverem circularmente, ou então de outras maneiras equivalentes. 58. Um corpo não deve ser considerado totalmente líquido, relativamente ao corpo duro que o rodeia, se algumas das suas partes se moverem menos depressa do que o corpo duro. Ora, uma vez alterada a determinação das partículas do corpo líquido, que impediam o movimento do corpo B na direção de C, este corpo começará a mover-se e terá tanta velocidade quanto a força que deve ser acrescentada às das partículas deste líquido para o determinar a este movimento, desde que nenhuma delas se mova mais ou pelo menos tão depressa quanto esta força, pois se algumas se movem mais devagar não se pode considerar que este corpo, assim composto por elas, é líquido, e neste caso, mesmo a mais pequena força não poderia mover o corpo duro que estaria dentro, dado que necessitaria de ser muito grande para poder vencer a resistência daquelas que não se deslocassem tão depressa. Assim, vemos que o ar, a água e os outros corpos líquidos resistem mais sensivelmente aos corpos que se movem entre eles com uma velocidade extraordinária, e que estes mesmos líquidos cedem facilmente o seu lugar quando se movem mais lentamente. 59. Um corpo duro, empurrado por outro, não só recebe dele todo o movimento que adquire, mas empresta-lhe também uma parte do corpo líquido que o rodeia. Por uma força externa, não adquire o seu movimento unicamente da força que o empurrou, mas sobretudo das partículas do corpo líquido que o rodeiam, e que as partículas que compõem os círculos A, I, U, I, A, Y, U, perdem tanto do seu movimento quanto aquele que comunicam as partículas do corpo B, que estão entre o e A, porque participam dos movimentos circulares A, I, U, A, Y, U, A, ainda que se juntem continuamente a outras partes deste líquido enquanto avançam na direção de C, o que também dá origem a que recebam apenas pouco movimento de cada uma das partículas. 60, no entanto, não pode adquirir mais velocidade do que aquela transmitida por este corpo rígido. Porém, é importante explicar por que não afirmei anteriormente que a determinação das partículas A, Y, U não precisa mudar completamente, mas apenas o suficiente para não obstruir o movimento do corpo B. A razão é que o corpo B não pode se mover mais rapidamente do que quando é impulsionado por uma força externa, mesmo que as partes do líquido FD tenham uma agitação maior. Quando consideramos isso, devemos observar cuidadosamente. Nunca devemos atribuir a uma causa algum efeito que ultrapasse seu poder. Na verdade, se imaginarmos que o corpo B, que estava cercado por todos os lados pelo líquido FD, sem se mover, é agora impulsionado muito lentamente por qualquer força externa, como minha mão, não podemos pensar que ele se move com uma velocidade maior do que a que recebeu de minha mão, uma vez que possui apenas o impulso que recebeu dela, e que é a causa de seu movimento. E mesmo que as partes do corpo líquido se movam talvez muito mais rapidamente, não devemos acreditar que estão determinadas pelos movimentos circulares, como A, I, U, A, Y, U, ou outros semelhantes, a terem uma velocidade maior do que a força que impulsiona o corpo B, mas apenas usam a agitação que têm para se moverem, em muitas outras direções. 61. Um corpo líquido que se move inteiramente para qualquer lado arrasta necessariamente consigo todos os corpos rígidos que contém ou que o rodeiam.
Com base no que acabamos de demonstrar, é fácil compreender que um corpo rígido em repouso entre as partículas de um corpo líquido, que o envolve por todos os lados, está em equilíbrio exato. Assim, por maior que seja, qualquer força mínima pode movê-lo para um lado ou para o outro, seja essa força proveniente de uma causa externa ou consista no movimento de todo o corpo líquido que o envolve para um lado, assim como os rios fluem para o mar e o ar para o oeste quando os ventos do oriente sopram. Nesse caso, o corpo rígido, cercado por todos os lados por esse líquido, é inevitavelmente arrastado por ele. Esta é a quarta regra, conforme mencionado anteriormente, que um corpo em repouso não pode ser movido por um menor, e mesmo que esse menor se desloque muito rapidamente, isso não contradiz de forma alguma o que foi dito. 62. Não é apropriado afirmar que um corpo rígido está em movimento quando é arrastado por um corpo líquido dessa maneira. Se considerarmos a verdadeira natureza do movimento, que é propriamente o transporte do corpo que se move a partir da proximidade de outros corpos contíguos, sendo este transporte mútuo nos corpos que são mutuamente contíguos, mesmo que normalmente não afirmemos que ambos estão em movimento, sabemos que não é verdade dizer que um corpo rígido está em movimento quando, cercado por um líquido por todos os lados, segue seu curso, ou que, se tivesse tanta força para resistir, pudesse evitar ser arrastado por ele, pois se afasta muito menos das partes que o cercam, quando segue o curso desse líquido do que quando não o segue. 63. A que se deve o fato de existirem corpos tão duros que não podem ser divididos pelas nossas mãos, mesmo que sejam menores que elas. Após demonstrar a facilidade com que às vezes movemos corpos enormes quando flutuam ou estão suspensos em qualquer líquido, o que não contradiz a quarta regra, explicada anteriormente, é necessário também mostrar como nossa dificuldade em dividir outros corpos, que são consideravelmente menores, pode estar em conformidade com a quinta regra. Se é verdade que as partes dos corpos duros não podem ser unidas com cola e não tem nada que as impeça de se separar, exceto o fato de estarem em repouso umas contra as outras, como mencionado anteriormente, e também é verdade que um corpo em movimento, mesmo que lentamente, sempre tem força suficiente para mover outro, menor, que está em repouso, conforme ensina a quinta regra. Pode-se perguntar por que não conseguimos dividir um prego ou um pedaço de ferro apenas com a força das nossas mãos. Além disso, cada metade deste prego pode ser considerada um corpo em repouso em relação à outra metade, e portanto, esse conjunto deveria poder ser separado com a força das mãos, uma vez que não é maior do que elas, e a natureza do movimento consiste na separação do corpo, que dizem estar em movimento, dos outros corpos que o tocam. No entanto, é importante observar que nossas mãos são muito macias, ou seja, participam mais da natureza dos líquidos do que dos sólidos. Portanto, todas as suas partes constituintes não agem em conjunto contra o corpo que queremos dividir, e assim só as partes que, ao tocá-lo, se apoiam nele. Assim como a metade de um prego pode ser considerada um corpo, pois pode ser separada da outra metade, da mesma forma, a parte de nossa mão que toca essa metade do prego, e que é muito menor do que toda a mão, pode ser movida por outro corpo, pois pode ser separada das outras partes que compõem esta mão. E como essa parte pode se separar mais facilmente do resto da mão do que uma parte em relação ao resto dela, e sentimos dor quando uma tal separação ocorre nas partes do nosso corpo, não conseguimos dividir um prego com as mãos. Mas se pegarmos um martelo, uma lima, umas tesouras ou qualquer outro instrumento, e os usarmos de tal forma que apliquemos a força de nossas mãos contra a parte do corpo que queremos dividir, que deve ser menor do que a parte do instrumento que aplicamos contra ele, podemos superar a dureza desse corpo, mesmo que seja muito grande. 64. Na física, só aceito princípios que também tenham sido aceitos na matemática, de modo a poder provar por demonstração tudo o que deduzirei, e esses princípios são suficientes para explicar, por este método, todos os fenômenos da natureza. Não adiciono mais nada sobre figuras, nem sobre as inúmeras variações nos movimentos devido às suas infinitas variedades, especialmente porque essas coisas podem ser compreendidas quando discutidas, presumindo que aqueles que leem meus escritos estão familiarizados com os elementos da geometria, ou que pelo menos possuem um entendimento propenso à compreensão das demonstrações matemáticas. Confesso francamente que, nas coisas físicas, a única matéria que reconheço é aquela que pode ser dividida, representada e movimentada de todas as maneiras possíveis, ou seja, a matéria que os geométricos chamam de quantidade e que é objeto de suas demonstrações. Neste contexto, só considero suas divisões, formas e movimentos. Finalmente, ao tratar deste assunto, só considerarei como verdadeiro o que for deduzido com tanta clareza que poderia ser considerado uma demonstração matemática. E uma vez que este método permite explicar todos os fenômenos da natureza, como será evidenciado a seguir, não creio que devamos aceitar outros princípios na física, nem desejamos outros além daqueles que são explicados aqui.